David P. Goodman tem uma perspectiva única, muito interessante. Na maior parte das vezes ele liga, conecta demografia, economia, geopolítica e cultura. É o que a gente chama de economista heterodoxo. Ele analisou, e por isso ele é importante, as causas e consequências das crises do subprime em diversos artigos e livros. Ele tende a enfatizar fatores culturais e morais por trás das crises econômicas, porque ele não pode culpar o capitalismo, né? Ele é liberal, não é marxiano. Mas ele fala sobre isso através de questões como a perda da responsabilidade individual e a promoção de crédito fácil, como se isso fosse um direito humano. A abordagem dele é menos técnica e mais focada em grandes narrativas históricas, o que diferencia ele dos chamados economistas ortodoxos. Para facilitar o entendimento, vamos organizar aqui. Quais são os principais pontos da análise econômica do economista David P. Goodman? 1. Causas estruturais e políticas governamentais. David P. Goodman criticou abertamente políticas governamentais que incentivavam empréstimos de risco, como o Community Reinvestment Act, CRA, que pressionou instituições financeiras a conceder hipotecas a mutuários de baixa renda, muitas vezes sem análise adequada de crédito. Essa lei ela não é recente, na verdade ela é bem antiga. O Community Reinvestment Act é uma lei de 1977, da época do governo de Jimmy Carter. Só que eles começaram a levar ela mais a sério nos governos democratas. No governo republicano eles faziam vista grossa, mas nos governos democratas ela sempre foi levada muito a sério. E ela é uma das principais causas da crise financeira dos Estados Unidos. Mas ele também destaca nos artigos dele o papel de entidades patrocinadas pelo governo, como a Fannie Mae e a Freddie Mac, na criação de um mercado artificial para títulos lastreados em hipotecas de alto risco. Então, na verdade, é uma crítica direta ao governo Obama, que de fato fez isso. O segundo ponto da análise dele é a questão da globalização de efeitos em cascata. Isso é muito interessante. Ele escreve para o Asia Times. E publicações como First Things. Nesses dois meios de comunicação, David P. Goodman explicou como a crise do subprime se tornou global. Por quê? Porque há uma interconexão de mercados financeiros. O fato do mercado financeiro ser global faz com que a quebra de um país signifique a quebra de todos os outros. Então, de um modo geral, quando houve a quebra do Lehman Brothers, isso foi exposto. A fragilidade do sistema financeiro bancário inteiro, ele chama de shadow banking, o sistema bancário de sombra. E a dependência excessiva de derivativos complexos acabou levando à ruína, não só da economia dos Estados Unidos, mas da economia mundial. Terceiro ponto é que, como nós já dissemos, ele relaciona a demografia com a economia. Inclusive, ele escreveu um livro interessante, Como as Civilizações Morrem e por que o Islã está morrendo também. Ele menciona crises econômicas e tendências demográficas de declínios culturais. Embora ele não foque exclusivamente na crise de 2008, a análise dele sugere que desequilíbrios populacionais, como o envelhecimento do Ocidente, exacerbam a vulnerabilidade econômica, incluindo bolhas como a crise subprime. O quarto ponto dele é a chamada resposta de Banco Central. Ele frequentemente, ele vem fazendo isso há muito tempo, gente, bem antes de ser modinha. Ele critica políticas de quantitative easing. O que é flexibilização quantitativa? É impressão de dinheiro, ligar a impressora. E taxas de juros ultra baixas adotadas após crises. A argumentação dele é que isso não vai ajudar a resolver a crise, só vai ajudar a jogar ela debaixo do tapete e criar novas distorções, como inflação de ativos, que é o que os bancos querem, e dependência excessiva de liquidez artificial, que basicamente é o que está destruindo a economia dos Estados Unidos agora. São temas que ele adotou em artigos no Pidgeotto Mead e no First Things. Uma série de artigos que ele fala sobre isso. Vamos falar então sobre esses artigos, sobre essas obras. A gente pode dividir eles da seguinte forma. Os artigos do Asia Times, muitos dos quais ele escreveu sob o pseudônimo Spengler. Ele fala
ele faz, né, análises contundentes sobre o auge da crise, relacionando isso com falhas sistêmicas e arrogância de modelagens financeiras desconectadas da realidade. É aquilo que o Nassif fala de cabeça de planilha e professor de Deus. Mas o problema que o David P. Goldman não enxerga é que isso é capitalismo, né? O problema é capitalismo, só que ele é um banqueiro judeu norte-americano, né? Não vai dizer que a culpa é do capitalismo. Então ele coloca a culpa onde? Em falhas sistêmicas, ou seja, do sistema, do capitalismo, mas sem citar capitalismo. E arrogância dos modelos financeiros, ou seja, economistas ruins. O mundo realmente está cheio deles. Do First Things, ele também tem um punhado de coisas interessantes. Ele publicou um ensaio interessantíssimo, Demography and Depression, um artigo de 2009, no qual ele vinculou a crise com tendência de longo prazo, que é o declínio da família tradicional e a erosão do capital social. E, na verdade, ele também tem uma porrada de livros. Um que eu acho interessantíssimo é o Will Be Estimated China's Plans to Sinoform the World, no qual ele está dizendo basicamente que a China vai dominar você, certo? E vai chinificar o mundo. Significar o mundo. Ele discute indiretamente o legado da crise de 2008. Basicamente ele diz que com a crise de 2008 a China aprendeu muito. Tanto que o primeiro ato do novo governo Xi Jinping foi proibir o mercado imobiliário. Já os Estados Unidos não aprenderam absolutamente nada. Não só mantendo o setor imobiliário, como criando um ainda pior, né? Que é o das criptomoedas. Nessa excessiva dependência de modelos econômicos obtusos, crédito fácil e leituras irrealistas da realidade é que o Ocidente vem se afundando, segundo ele. E nós concordamos. Eu quero agora falar sobre o artigo que eu mais gosto dele, Fatal Dependência. Foi publicado pela revista The American Mind, e nesse artigo ele defende a forte dependência dos Estados Unidos com relação à China, no que diz respeito a indústrias e tecnologias críticas. E ele faz isso antes da crise na Ucrânia. Tá? Ele não é um profeta do passado, não. Ele fala que essa enorme dependência dos Estados Unidos fornece uma ameaça existencial e muito grave à segurança nacional, à soberania econômica e à capacidade dos Estados Unidos de influenciar estrategicamente o mundo. Traduzindo, ele falou antes de acontecer o que iria acontecer. Os pontos principais desse artigo são os seguintes. Questão das vulnerabilidades estratégicas. Dependência dos Estados Unidos em relação à China no que diz respeito aos semicondutores, minerais de terras raras. Viu todos esses assuntos que a gente vê hoje em dia. É exatamente o que ele falava anos atrás. Produtos farmacêuticos e cadeias de abastecimento e produção. E isso, ele falou, vai acabar prejudicando a capacidade de agir autonomamente dos Estados Unidos em situação de crise, incluindo conflitos militares e perturbações econômicas. Cara, antes de acontecer, ele falou, vai acontecer. Por isso. Parece que a boca do inferno, né? Tudo que ele falou aconteceu. Mas por quê? Porque era previsível. Os americanos é que não quiseram ver. Tem o que eles chamam de influência autoritária da China. Porque ele não entende socialismo, né? Ele não gosta da ideia do Estado planificado. Não é autoritário, é planificação. Mas ele fala que a China utiliza coerção econômica e as indústrias controladas pelo Estado para promover objetivos geopolíticos, como a restrição do acesso a recursos ou tecnologias vitais durante a disputa política. Os Estados Unidos também fazem isso, certo? Só que eles chamam de sanções. Mas é a mesma coisa, ele não consegue enxergar porque ele é liberal, né? Ele é um crítico ácido da globalização. Ele critica décadas de políticos americanos que deram prioridade à eficiência de custo e ao offshore em detrimento da resiliência. Cara, isso é a cara do liberal. Ele só sabe falar de eficiência, ele não sabe falar de resiliência. Por isso eles criam um sistema eficiente, igual o Tiririca, mas que não resiste à sombra. Isso deixou a economia exposta à manipulação chinesa. Não é manipulação chinesa. Sério, gente. É planejamento. Isso inclui a externalização da produção, quer dizer, transferir as indústrias para outros países de alta tecnologia e a não salvaguardar a propriedade intelectual. Então ele disse, antes de acontecer, o que iria acontecer. Ele também fala de riscos militares e tecnológicos. Nesse artigo específico, ele adverte que o domínio da China em setores de ponta, como, por exemplo, inteligência artificial e 5G, incrível, né? Ele falar disso antes de acontecer, acabaria levando ao caos na cadeia de abastecimento e defesa dos Estados Unidos. Certo? Então ele diz, cara, os Estados Unidos precisam de autonomia ou a China vai dominá-los. Não sei.